Olá pessoal, me chamo Jorge e este é mais um vídeo do canal. Pessoal, por favor, inscrevam-se, curtam e compartilhem para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregá-lo a mais pessoas, para juntos combatermos a desinformação, o racismo, as fake news e o ódio que destroem democracias e impedem o crescimento da economia no país. Vamos para o vídeo, estamos juntos. Eduardo Bolsonaro está conspirando contra o Brasil, ainda faz isso no cargo de deputado federal, apesar de licenciado. Essa licença também é absurda. O sujeito abandonou o cargo de deputado federal, repito, para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Olha o artigo 235 do regimento que diz que o licenciamento pode ser, inciso 1, para missão temporária de caráter diplomático ou cultural, não é o caso dele. 2, tratamento de saúde, também não é o caso dele. 3, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias de sessão legislativa. Foi esse inciso que ele utilizou. 3, vou repetir o início, tratar sem remuneração de interesse particular, não é interesse particular, é motivo político. O que esse sujeito está fazendo é conspirar contra o nosso país. A bancada do PSOL está tomando todas as iniciativas para que ele seja devidamente responsabilizado e que seja reconhecido o abandono de mandato pelo senhor Eduardo Bolsonaro. É no Conselho de Ética, é nas Nações Unidas, a SEMA também está representando na PGR, se for necessário, vão à mesa diretora. Agora, o que não pode continuar é o sujeito, ainda como deputado federal, conspirando contra o nosso país e a responsabilização dos golpistas lá nos Estados Unidos. Não dá para aceitar isso. Essa família golpista destruiu o Brasil e ainda conseguiu taxar os super ricos antes do Lula. Queimaram o agro, ferraram o aço e o povo vai pagar a conta. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro dava graças em Washington. O pai golpista usava a Bíblia para justificar a traição. Compartilhe se você quer ver a família Bolsonaro toda na cadeia. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. Nossa, como Eduardo Bananinha pode ser tão idiota e acha que pode taxar todo mundo também de idiota. Taxar, amor, é com ele mesmo. Você sabe, mas Eduardo Bananinha, ele é responsável pela taxação do Brasil em 50%. Ele negociou com Trump uma punição ao Brasil para pressionar o governo brasileiro, o poder judiciário, para interferir no processo de Bolsonaro. Aquele lema, Brasil acima de tudo? Não, amor. Bolsonaro acima de todos. Sendo que a taxa de 50% vai pesar no bolso dos empresários brasileiros que reagiram a Eduardo Bananinha. E sabe qual é a solução dele? Do agronegócio, pegar todas as fazendas, todas as terras, enfiar debaixo do sovaco e levar tudinho para os Estados Unidos. Pegar a turma da Carmed, pegar todas as indústrias farmacêuticas, enfiar dentro do braço, colocar tudo dentro da mala também e levar para os Estados Unidos. Fico pensando na galera do agro, das indústrias farmacêuticas, de alimentos industrializados, de produtores, de carne. Assim, a galera vai pegar as empresas, vai enfiar debaixo do sovaco e vai levar para os Estados Unidos, ou deve vender tudo para recomeçar do zero lá nos Estados Unidos. Essa é a solução brilhante que esse imbecil deu para salvar os empresários do Brasil. É inacreditável, ó, na Globo News agora, o senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que está para ser preso, está abertamente aqui ao vivo na Globo News, defendendo a chantagem. Chantagem. Ele está dizendo claramente que é chantagem o que eles estão fazendo. O tarifaço do Trump, operado pela família Bolsonaro, tem a razão única de afetar a soberania brasileira. Porque, claro, estão desesperados, porque sabem que o pai vai ser preso, porque cometeu um crime contra a democracia. Essa família que está ali, essa família sempre defendeu a ditadura, sempre jogou contra a democracia a vida inteira. Então sabiam que iam perder uma eleição e programaram um golpe. E agora está para ser preso, porque isso é crime que eles fizeram. Então jogando o país nessa situação de uma chantagem, ferindo a soberania nacional, operando com os Estados Unidos, para mais uma vez tentar afetar a soberania brasileira. E ele está ali abertamente na televisão defendendo esta chantagem que a família Bolsonaro está fazendo. Ou seja, livrem meu pai da cadeia, façam uma anistia sobre todos aqueles que tentaram romper com a democracia, que volta tudo normal dos Estados Unidos. Não, Flávio Bolsonaro, não! A prisão do seu pai já virou um caso de soberania nacional. A prisão do seu pai hoje é para defender a justiça, a democracia, a economia brasileira. E o Brasil vai ter que se defender lá fora, junto ao governo Trump, para defender a sua honra. Honra que vocês não tiveram ao jogar esse tarifaço nas costas do povo brasileiro. É uma vergonha isso aqui. Eles falam de forma abertamente de que é uma chantagem o que a família Bolsonaro está fazendo com o Brasil. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade
de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque o que está na carta dele, que é a questão da liberdade. O Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky, e do jeito que o Trump não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora tá tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha pra cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. A família Bolsonaro se perdeu daquela teatralidade de gente de bem, pessoas do bem, e deixaram eclodir aquele lado miliciano que nós sabemos que eles têm, aquele lado bandido. É como se eles estivessem pondo um revólver na cabeça do povo brasileiro. Olha, ou o governo se rende, ou Alexandre de Moraes se rende, ou meu pai, ou livra meu pai, ou nós vamos dar pipoco em vocês, nós vamos jogar 2 bombas atômicas no Brasil. O Trump é imprevisível, ele é loucão, hein? Ele é loucão e ele vai cobrar bronca da minha família. Que família de bandidos. Não, e interessante é que ele fala que o Alexandre de Moraes é covarde. O fujão foi ele, um bunda mole, fugiu do Brasil. O pai dele foi lá e pediu para Alexandre de Moraes ser vice dele. Outro cagão, covarde, bunda mole. Não, e o Alexandre de Moraes é que é covarde. Se o Alexandre de Moraes fosse covarde, ele já tinha se dobrado a vocês. Vocês estão aí, nessa fúria, chamando o irmão mais forte, chamando o tio Sam pra cobrar bronca, é porque vocês são fraquinhos, covardes e estão morrendo de medo do Alexandre. O Alexandre, mais uma vez, tem a minha admiração. Mas reparem como eles sequestraram o Brasil e eles estão ameaçando mesmo. Quer dizer, eles não estão pra brincadeira, eles vieram pra destruir o Brasil. Família de aloprados, gente mentecapta. Vocês estão achando que o poder é igual às milícias que vocês dominam lá no Rio de Janeiro, né? Esse povo da direita que ficou pedindo sanção ao Brasil tá jogando contra o nosso país. Querem atrapalhar a nossa economia para livrar o golpista da cadeia. Isso é um absurdo. Eu vejo esses políticos de direita aplaudindo essa taxação e não entendo. Se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país. Isso é uma vergonha. Gente batendo recorde de exportação e vem essa taxação agora. Os bolsominions querem quebrar o nosso país. E tudo isso só para interferir na nossa justiça? Que patriotismo é esse? Bem, vocês já presenciaram diversos crimes aqui no Brasil. Caso Coroa Brastel, Pauli Petro... Tudo na época dos militares, né? O que eles chamam de mensalão, petrolão, até as emendas secretas. Agora repare uma coisa. O rombo que o Brasil sofrerá por conta de um antipatriota como Eduardo Bananinha será de 19 bilhões. Essa é a estimativa. E essa taxa que Trump está impondo ao Brasil ameaça 110 mil empregos. Parabéns, Bananinha. Parabéns, Bolsonaro. Vocês acabam de causar o maior rombo ao Brasil, que nenhum escândalo, nenhum desvio de dinheiro que já existiu aqui nesse país chega sequer perto. Parabéns, bandidos. Parabéns. Vocês estão roubando dos brasileiros para dar aos americanos. Vagabundos. E alguém pode estar se perguntando, Fernando, mas você acha que o Bananinha tem todo esse poder? Não, não acho. Tenho certeza que não. Essa pancada que Donald Trump está dando é no BRICS. O Bananinha apenas se aproveitou e complicou a nossa situação com alguns argumentos que interessam a família dele. Agora, que ele tem tentado? Tem, o tempo todo. A culpa é dele? Sim, ele deu mais armas pro Trump. Mas a questão do Trump não é o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser preso e não vai acontecer nada. Só se deixarem ele escapar. Estão demorando para prender, mesmo diante de todas essas situações que estão aparecendo. Mas, se ele vai ser preso, não vai acontecer nada. E a tentativa de intimidação para contenção do BRICS. Haja visto que o Lula é o presidente do BRICS. Eita, meu povo, agora a gadaiada surta de vez, viu? Papai fez piada do Príncipe das Trevas e do Eduardo, enquanto todo mundo esperou que Lula fosse ficar tristinho, cabisbaixo, assustado. Ele mandou o recado, já tinha mandado o recado para o Diabo Louro e agora fez piada. Piada com o Príncipe das Trevas e com o Eduardo Bolsonaro. E eu adoro, e a gadaiada surta. A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara pra ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, salva meu pai, não deixa meu pai ser preso. É preciso da gente criar vergonha na cara.
prefiro outro filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Eita, gadaiada! A gadaiada hoje não dorme não, viu? Agora eles têm motivo pra fazer vídeo. Agora eles vão ter conteúdo. Meta um açaí, gadaiada. Aproveite, viu? Aproveite. Beijinho no chifre. Atenção, gente, para essa notícia bombástica. O Brasil está correndo um sério risco de desaparecer. Segundo Flávio Bolsonaro, se o pai dele não for anistiado, Donald Trump vai jogar 2 bombas atômicas no Brasil. Nós estamos tudo fodido, né? Porque nem bunker a gente tem, né? A gente vai se esconder aonde, né? Olha só o que é o Brasil. O Brasil é um país tão pacífico que se a gente sofrer qualquer tipo de ataque, nós estamos tudo ferrados, gente. Olha, eu quero mais é que jogue bomba atômica no Brasil mesmo, mas que Bolsonaro, bucho de égua, tem que ser preso antes, ele tem. Porque eu não posso morrer, gente, sem ver esse traste, esse golpista safado sem vergonha na cadeia. Olha, gente, desculpa, tá? Mas só rindo mesmo, né? Porque essa família, olha, eles são o suprassumo da burrice, como eu sempre falo. Galera, que momento épico. O Flávio Rachadinha, filho do bufão Jair Messias Bolsonaro, vírgula, golpista, vírgula, foi desmascarado, humilhado e passou vergonha ao vivo em uma entrevista para a Globo News, depois que o seu irmão Eduardo Bananinha, cabeça de dedão, usou Donald Trump para chantagear o Brasil, atacar a nossa soberania, nossa democracia e o povo brasileiro. Olha, se eu tinha alguma bronca da jornalista Júlia do Alibi, depois dessas lapadas que ela deu no Flávio Rachadinha, Júlia está perdoada, mas continua dando lapada. Vou trazer aqui esse momento para vocês, vou pedir que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento contra esses vigaristas intelectuais na política brasileira, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio será muito bem-vindo. Fica com esse momento aqui. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando, Estou justificando, mas a realidade tem que ficar na realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país no poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. Escuta a lapada da A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui, angustiado, sofrendo, preocupado. Tomamos um remédio muito forte. Cabeça de dedão? Que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver, antes pelo menos de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, e não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. Né? A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal, então não é, o Júlio, a nossa pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem, então a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ou seja, essa história de Brasil acima de tudo, só é acima de tudo se não estiver acima dos interesses da família Bolsonaro. Agora, se os interesses do país estiverem acima dos interesses deles, aí o país vem abaixo. Esse é o patriotismo dessa gente vira-lata. Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. A direita que ficou pedindo sanção ao Brasil está jogando contra o nosso país. Querem atrapalhar a nossa economia para livrar o golpista da cadeia. Isso é um absurdo. Eu vejo esses políticos de direita aplaudindo essa taxação e não entendo. Se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país. E no episódio de hoje, essa família é o câncer do Brasil. Temos nova de Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, né, fujão, cagão, regão, que está lá nos Estados Unidos pregando contra nós. E temos, gente, novidade, sabe de quem? Flávio Bolsonaro, quem tava quietinho demais. É sempre, quando o Bolsonaro ele usa os filhos dele assim, como testa de ferro. Sai um, entra outro. Vem um, daqui a pouco aparece esse ou o cara de hamster. Qual o nome dele? Renan. Vamos começar pelo Flávio, gente. Flávio Bolsonaro sugere que os Estados Unidos poderiam lançar uma bomba atômica contra o Brasil e que o país deveria se submeter
ao Donald Trump. Tipo assim, olha, se vocês não fizerem o que o Donald Trump quer, eles vão jogar uma bomba aqui. Não estamos em condições de exigir nada do governo Trump. É aquela garoto, cala tua boca! Tem que ir atrás, tem que ir com ripa e dar só na perna, ou na boca pra quebrar os dentes. Aí botou lá a bomba de Hiroshima como exemplo, né? Mostrando aí que o Japão também não fez o que os Estados Unidos queria. E os Estados Unidos foi lá e bombardeou, dando a entender que se o Brasil não fizer isso, vai ser bombardeado. Bombardeado vai ser a tua cara. E nós temos a nova também do Dudu Baraninha, tá, gente? Que tá lá pregando contra nós. Tem um ex-deputado federal realmente sugerindo que você feche sua empresa no Brasil, demita todo mundo e fuja do país. Olha só, ele fez um novo vídeo, postou um novo vídeo, falando que o governo Trump tá abrindo as portas pra você, né? Depois desse tarifaço aí, de que se você quiser sair do Brasil, fechar sua empresa e abrir lá nos Estados Unidos, o caminho vai estar aberto, sem preconceito. Olha só que desgraçado. Motivando o povo a querer sair do Brasil, fechar suas empresas, para abrir lá nos Estados Unidos. Olha, não tem ninguém aí não pra pegar ele, arrastar, não tem não? Nos Estados Unidos? Alguém que vai atrás, vai com uma ripa, um taco de beisebol. Porque é o que tá precisando. Enfim, gente, ó, tem que ter paciência com vocês, hein? Tem que ter. É cadeia pra todo mundo. Hoje, Eduardo Bolsonaro escancarou que sua defesa primordial como deputado brasileiro é defender os Estados Unidos. Ele simplesmente, em uma live, convidou empresários brasileiros a parar de investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, alegando que no Brasil é muito complicado, que nos Estados Unidos é mais fácil. Então, Eduardo Bolsonaro, além de apoiar a taxa de Donald Trump em cima do Brasil, está apoiando o desemprego em massa. Porque se essas empresas migram para os Estados Unidos, os desempregados que vão ficar são brasileiros. Imagina, você se intitula como patriota, mas quer que o Brasil se ferre, quer que o Brasil seja taxado, quer que o Brasil tenha uma alta no desemprego, quer que os empresários saiam do Brasil, tudo para favorecer a sua ideologia política. Cadê o Brasil acima de tudo? Nessa hora não existe? Na verdade, nunca existiu. Para essa família, eu me defendo acima de tudo, eu vou fugir da prisão acima de tudo, e quem vai pagar e quem vai sofrer? Essas, né, de brasileiro. É assim que funciona a cabeça desse povo. E o pior é que tem gente que apoia. Se Eduardo Bolsonaro não tá praticando crime de lesa pátria, eu não chamo Zé Diogo. Condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Que autoestima do caralho, hein? Imaginar que a porra do Trump vai jogar bomba nuclear no Brasil pra salvar o pai dele da cadeia. Porra, na moral, meu irmão, puta que pariu. Olha, e que tipo de patriota é esse, hein? Porra, que porra de patriota é esse, caralho? Vai tomar no... Para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar a força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica. Mas vamos lá. Ele tá utilizando uma metáfora. A bomba nuclear, de fato, não é uma bomba nuclear. Eu quero acreditar nisso, porque esse cara é senador. Eu não quero acreditar em outra coisa, tá? Ponto. Vamos lembrar de um detalhe? As 2 bombas que caíram no Japão e mataram os japoneses não eram um recado para o Japão. Aquelas bombas, na verdade, ali o Japão já estava na merda. O recado era para a União Soviética, que de fato venceu o nazismo na Europa, que de fato havia avançado com seu exército vermelho até a Alemanha e derrotou, de fato, 80% do exército nazista. Aquelas 2 bombas nucleares no Japão eram um recado para a União Soviética. Foi a partir daquilo ali que você conseguiu ter uma grande demonstração do que seria o contexto da Guerra Fria. E aí, essas bombas nucleares metafóricas que ele está falando aí, que poderiam cair no Brasil, também não seriam para o Brasil. Seriam para a China. Teu pai não tem essa importância não, cara. De fato, acho que a importância do Brasil é o que ele representa no contexto do conflito ainda não armado entre Estados Unidos e China. E vá tomar no... Denúncia urgente. O gabinete do ódio está trabalhando novamente para reverter a situação e colocar o povo contra o Lula. Sabe quem é esse cara aqui? É o Kim Kataguiri. Esse cara é o cara que liderou os movimentos do Gigante Acordou contra a Dilma Rousseff. Lembra daquelas manifestações que resultou no impeachment da Dilma Rousseff? Aquelas manifestações surgiu de maneira orgânica e era um movimento de esquerda. Só que eles conseguiram reverter a situação e colocar toda a narrativa contra a Dilma Rousseff. Estão querendo fazer o mesmo. Está surgindo pautas de anseios da população, pautas orgânicas contra o fim da escala 6x1, a favor da taxação do super rico, os absurdos que o Congresso está votando contra a população. Mas olha as postagens do Kim Kataguiri. A preocupação dele é só essa. O foco dele, o anseio dele, a tara dele em derrubar o PT e a esquerda. Ele não tá preocupado com o fim da escala 6x1, ele não tá preocupado com a taxação do super rico, ele não tá preocupado com nada. Esse povo é tão cara de pau que estão querendo mudar a narrativa que o Lula tá querendo usar o STF pra fechar o Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, esse povo é muito hipócrita.
Quem é que foi literalmente quebrar o Congresso, não só o Congresso, mas os 3 poderes? Quem pediu o fechamento do Congresso? Quem disse que não ia respeitar ordem nenhuma de ministro nenhum? Foi o Lula. Quem pediu as 5? Quem pediu a ditadura militar? Quem pediu a intervenção militar? Aí estão querendo criar uma narrativa, querendo colocar nas costas do Lula o que eles são, o que eles fazem. Estão querendo dizer que a taxação do Donald Trump é culpa do Lula. Quer tirar a população de otário, a população de besta, porque a gente está vendo claramente que o filho do Bolsonaro está mesmo nos Estados Unidos, tendo orgulho de dizer que está trabalhando, articulando para os Estados Unidos sancionar o Brasil. Ele está querendo afundar o Brasil só para levar o papazinho da cadeia. E vocês estão querendo tirar a população de besta, subestimar a inteligência da população com narrativas em redes sociais. A gente tem assuntos sérios para debater do país. A gente não tem tempo para guerra de narrativa, não. Deixem ser egoísta, outro motivo para a gente limpar esse Congresso. Então eu peço, gente, a ajuda de vocês. Vamos compartilhar esse vídeo no máximo. República, me segue. Não só eu, mas todo influenciador de esquerda. A gente precisa unir forças mais do que nunca agora para mostrar que a gente não vai recuar, para mostrar que a gente não é beixa nem otário. Estão querendo fazer a gente de otário. Mais uma vez, que a gente tá vendo todos os dias a luta, a coerência do presidente Lula. Eles estão fazendo isso porque estão vendo que a popularidade do governo Lula está aumentando novamente. E o povo está focando nos reais problemas. Eles estão desesperados, porque eles estão vendo que o jogo tá virando contra eles. E certamente, olha, eu não sou petista. Eu critico e tenho minhas críticas ao PT, mas eu sou de esquerda. Eu não estou lutando por política, eu estou lutando por causas. Agora esse povo luta pelo poder, Se eles não tiverem no poder, eles afundam o Brasil, só para chegar no poder, para roubar mais ainda, porque eles não estão satisfeitos com o Congresso. Então, gente, a gente não pode recuar, a gente tem que ter mais forças ainda e mostrar que a gente não é besta. Bora pra cima. Sem medo. Grandão.